Olá, pessoal, tudo bem? Deus abençoe. Vamos voltar com as nossas aulas. Bom, só para explicar uma coisinha, na minha telinha aqui está aparecendo o nome de um homem, que é o meu pai. Eu não sei por que que o meu saiu. Estava, na verdade, o nome de voltado para oratória. Né? Ele até esqueci de renomear. Mas aí o aplicativo acabou reconhecendo só o nome do meu pai, que é porque o e-mail está aqui, então. Mas, enfim. Vamos lá. Essa semana que passou, não postei aula. Por favor, não me julguem. Como eu comentei com vocês, eu estava naquela preparação com os alunos de Campinas. Fizeram a prova domingo. Acabou, fechou. Agora, foco no edital de vocês. Quando chegar ali na véspera da sua prova, semana de véspera, e no dia, no caso, no sábado, que vai anteceder a sua prova, nós também vamos ir com revisão, tá? Vai ter revisão de véspera, vai ter semana de véspera, para que vocês venham estar bem preparados, fechou? Bom, pessoal, a aula 4 sai agora de manhã, hoje é dia 5/9, terça-feira, estamos quase chegando em um feriado na quinta-feira, eu também vou tentar para vocês. Agora sai uma aula pela manhã, por volta de mais ou menos 11 horas sai, e hoje ainda umas 6 horas também teremos uma outra aula, tá? Bora lá então, chega de falar e vamos para o que interessa. Artigo 31. Nós paramos a nossa última aula no artigo 30, então nós vamos dar continuidade aqui a partir do 31. Gente, parei rapidinho, porque eu estou. Aqui tá ventando bastante e eu tô com medo da minha cortina acabar tampando aqui minha câmera. Pronto. Prontinho. Deixa eu virar assim, que ninguém precisa ver meu ventilador, né? Peraí, deixa eu fechar. Ai, se não, isso, tá bom agora. Pronto. Enfim, um dia faz muito calor, outro dia faz frio. Enfim. Artigo 31. Fica vedado, ou seja, eu já falei e volto a repetir, proibido, então fica vedado a estipulação de limite de idade e sexo para ingresso do candidato na administração. Ou seja, então fica vedado uma estipulação tanto de idade quanto do sexo do Poder Executivo do município de Guarujá por meio de concursos excepcionados, ou seja, a regra é que vai ficar estipulado esses limites. Porém, eu tenho as famosas exceções. Deixa eu ver meu microfone, tá certinho. Eu tenho uma famosa o quê? Exceção. Quais são as exceções nesse caso? Inciso 1º, o limite máximo de idade para a implementação de aposentadoria compulsória, que está nos termos do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 40 da CF, da Constituição. Inciso 2, perdão. O cargo cuja natureza, atribuição e especificidade do exercício justifique a estipulação prévia de idade. Ou seja, nesse nosso caso aqui, nós vamos focar nesse inciso 2º aqui, porque aqui já está falando mais propriamente dito do exercício do cargo. Então, eu vou poder ter essas exceções nas questões de aposentadoria compulsória e no inciso 2, são os cargos cuja sua natureza. O que eu falo de natureza, gente? É o seu, vamos dizer assim, é a sua origem, né? Aquele trabalho, aquele cargo em específico, de acordo com as suas atribuições. Então, quais são as atribuições daquele cargo? As atribuições podem acarretar uma justificativa, uma prévia limitação, no sentido de idade, ou no caso que nem é mais de idade, ou também as suas especificidades de exercício. Porém, a palavrinha-chave é aqui, ó, vou ter que trocar de caneta. É aqui. Justifiquem, ou seja, eu tenho que ter uma prévia justificativa para que venha a haver essa estipulação. Parágrafo único, deixa eu voltar aqui para a caneta. Parágrafo único. A estipulação de idade, então, quando eu tenho essa estipulação, que nós falamos das exceções, nos termos do inciso 2, que é quando eu tenho da natureza do cargo, das suas atribuições, das suas especificidades, nós acabamos de ver, deverá ser, troco a caneta de novo, previamente, ó a palavrinha mágica, previamente motivada e justificada.
Eu costumo falar que no direito você faz tudo de forma justificada. Então você precisa ter um motivo. Não, qual é o motivo? É a atribuição do cargo que vai me cobrar isso? São as suas especificidades? E ela também precisa ser justificada. Se eu dou um motivo, eu preciso justificar aquele motivo. Lembra lá na escola, quando o professor falava assim, olha, faça isso, por exemplo, resolva essa problemática, mas justifique o motivo. Ou seja, isso aqui para mim está certo. Por quê? Justifique para mim por que está certo. Entende? Aí vem aqui. Artigo 32. Todos os candidatos, então, quando eu falo todos, eu estou dando uma abrangência grande. Todos os candidatos convocados com deficiência ou não deverão, aí aqui eu com meu marcador, deverão obrigatoriamente. Então, não é a escolha daquele candidato, é de forma obrigatória. Realizar exame de saúde para admissão que comprove sua aptidão física e mental para o exercício das atribuições inerentes ao cargo. Então, todos os candidatos com deficiência ou não precisarão obrigatoriamente, quando convocados, realizar um exame de saúde para a sua admissão que venha comprovar sua aptidão para o exercício daquele cargo. Artigo 33. Incumbirá a comissão permanente ou especial de concursos, composta especificamente para essa finalidade, a definição das diretrizes gerais, a coordenação e a supervisão das atividades de realização de concurso, bem como a decisão dos recursos interpostos em razão do certame. Artigo 34. Deixa eu tirar aqui, que senão fica na frente e eu não consigo ver. A inexatidão das afirmativas, a irregularidade de documentos, irregularidade de documentos, ou outras incorreções constatadas no decorrer do processo que se mostrem em desconformidade com o edital, que tudo também você vai sempre seguir o edital, e com as normas previstas nessa seção, ainda que verificadas posteriormente à sua apresentação, implicarão a eliminação do candidato no concurso, anulando-se todos os atos dele decorrentes. Então, é um ato anulável, né? Sem prejuízo das sanções legais cabíveis. Artigo 35. A recusa, então, havendo ali uma recusa do candidato em apresentar os comprovantes de cumprimento das exigências do certame, acarretará a eliminação automática do concurso, mesmo que tenha sido inscrito e aprovado. Então, se o candidato se recusar a apresentar o comprovante, os comprovantes de cumprimento das exigências do certame, isso vai acarretar a sua eliminação automática, não é uma eliminação, não, é automática. Tanto que o artigo já te traz essa palavra, automática, tá? Bom, aqui você vai falar, Rebeca, nós demos um pulo enorme do artigo 35 para o artigo 51. Sim, gente, porque tudo bem, ainda falta um tempo para a sua prova, mas nós precisamos ir ali naqueles artigos, às vezes, mais recorrentes. Então, nós estamos falando do concurso, nomeação e etc, tá? Bom, a seção 3, ela vai falar da nomeação. E é importante? Sim, gente, é muito importante esse ponto da nomeação. Por quê? Porque algumas questões, eles trazem, inclusive, uma certa confusão, né? Claro que é de forma propícia, para que o candidato ele venha, às vezes, confundir nomeação, venha confundir posse, estabilidade, são termos muito importantes, que depois eu posso fazer até um vídeo, uma aula, explicando as diferenças entre eles. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês aqui, para direito administrativo, esse aqui é um dos livros que eu utilizo, tá? Da editora Rydell, Direito Administrativo. Eu uso um outro também, que é da professora Maria de Pietro. Esse livro aqui, Rebeca, você ganha alguma coisa se fazer propaganda? Não. Mas aquilo que é bom para mim, eu gosto de passar adiante.
Esse aqui é o livro da editora Rydell, muito, muito bom. Ele é bem explicativo. Ele é um livro resumidinho, tá? Porque é um livro de direito administrativo completo, manual, ele, enfim, é imensurável seu tamanho. Mas é só para falar para vocês as referências que eu utilizo, até mesmo para basear nas aulas, ok? Para vocês verem que não é coisa da minha mente, realmente eu baseio as minhas aulas. Bom, acerca da nomeação, o artigo 51 vai me dizer que a nomeação é um ato administrativo. Aí você vai falar assim, Rebeca, como assim um ato administrativo? Gente, a administração, ela realiza coisas como nós, seres humanos. No caso, né, seres humanos. O ato administrativo é o meio pela qual a administração ela vai expor os seus fundamentos, a sua opinião. Então, a nomeação. Se a administração vai nomear uma pessoa, ela está expressando, ela está, como que eu posso dizer, materializando um desejo através do ato administrativo. Então, a nomeação é o ato administrativo de provimento originário de cargo público. Como assim originário? Nós já falamos, não já? Nós chegamos a comentar. É quando eu tenho a primeira investidura daquela pessoa na administração. Porque nós temos, além do originário, nós temos o quê? Derivado. Nós temos o derivado. É quando eu já tenho uma pessoa que já estava na administração pública, ok? Então, a nomeação, você consegue entender que é um provimento originário de cargo público, praticada pela autoridade municipal competente. O artigo 52, ele vai me dizer em quais circunstâncias que a nomeação ela é realizada. Então, inciso primeiro, inciso 1, em caráter efetivo, na hipótese dos cargos de provimento efetivo, então aqueles que derivam do concurso, desde que verificada a devida habilitação, mediante aprovação em concurso público. Então, nós já falamos, eu volto a repetir. Caráter efetivo é quando eu tenho a mediante aprovação em concurso público, em certame público. Já o inciso 2 é quando eu falo dos cargos em comissão, na hipótese do cargo que, em virtude de lei, sejam considerados de livre provimento. Então, percebam, são dois casos em que eu tenho a forma originária de ingresso na administração pública, tá? Artigo 53. A nomeação para o exercício de cargo em provimento efetivo obedecerá, tão obviamente, né, gente, à ordem de classificação dos candidatos habilitados no concurso. 54. A nomeação, ela ocorre após a convocação. Lembra que nós vemos aqui atrás a convocação? Aquela questão de exame é o quê? Convocação, nomeação e posse e exercício. Então, a ordem: convocação, nomeação, posse e exercício, tá? Então, a nomeação ela ocorre após a convocação dos candidatos aprovados que... Deixa eu apagar aqui, que daqui a pouco eu mudo de tela. Primeiro, atendendo à convocação, manifestem de forma expressa o interesse de assunção no cargo, porque não é que a pessoa foi aprovada, quando ela for convocada, não necessariamente ela é obrigada a assumir. Por exemplo, tem um professor que eu gosto bastante de assisti-lo, que ele passou por um concurso de um nível altíssimo, porém ele não quis assumir. Ou seja, fica a livre escolha do candidato. 2. Forem aprovados no exame de saúde admissional, tá vendo? O que nós vemos lá atrás? Se não for, tá? Consegue encaixar uma coisa na outra? Tem aqueles exames para saber a aptidão para aquele cargo, as coisas vão se encaixando agora. Então, cuja finalidade, ou seja, a finalidade desse exame, é a demonstração da aptidão física e mental para o exercício do cargo. Então, essa é a finalidade do exame, é demonstrar uma aptidão. 3. Apresentar os documentos exigidos para admissão no prazo improrrogável. Então, não prorroga, improrrogável, definido no ato da apresentação quando da convocação para admissão. Ok? Bom, o artigo 55, ele vem agora falar um pouquinho da posse, que vem posterior
a nomeação. Novamente, posse é o quê? É um ato administrativo, então, novamente, um ato administrativo, pela qual a pessoa, ela é o quê, gente? Ela é o quê? Investida em cargo público, passando a compor os quadros funcionais da administração. Aqui, ó, nós tínhamos o quê? Nomeação, ato de provimento. É a forma de ingresso. Lembra? Provimento é a forma de ingresso. Já a posse é investir a pessoa no cargo público, passando a compor o quadro de funcionário. Nós falamos também, né? Questão de classe, carreira, quadro, enfim. Artigo 56. A posse será implementada mediante o que? A assinatura tanto do respectivo termo pela autoridade e também pelo servidor, comprometendo-se o novo titular a obter as atribuições do cargo, bem como as demais exigências previstas nesse livro na legislação municipal aplicável à espécie. Gente, esse artigo 56, não sei para o Guarujá de forma específica se vai cair, se não vai cair esse artigo 56, mas leiam. Eu peguei uma questão para o concurso de Campinas, minto. Isso, acho que foi Campinas e para BH. Acho que foi isso mesmo. E que eles colocavam que é no ato da nomeação que eu tenho essa observância fiel aos deveres e atribuições. Não, é no ato da posse que eu vou ter essa observação fiel aos deveres e atribuições do cargo, bem como as demais exigências. Ok? É basicamente esse ponto que eu queria chegar com vocês. Vamos lá para finalizar a nossa aula. Vai falar aqui o artigo 57, que são competentes para dar posse. Então, quais pessoas podem, sem prejuízo das normas específicas de delegação? O prefeito, o presidente da autarquia ou fundação, na hipótese de sua existência. Parágrafo único. A autoridade responsável por dar posse